A Rainha Elizabeth II é uma das mais longevas monarcas em atuação da história. Desde que assumiu o trono em 1952, ela se encontrou com mais presidentes e poderosos do que qualquer outro chefe de Estado. Seu reinado testemunhou algumas mudanças impressionantes na Inglaterra e no mundo. Por 60 anos, ela tentou fazer da monarquia mais relevante em uma sociedade em mutação. Sua vida pessoal passou por muitas turbulências. Os casamentos fracassados de sua irmã Margaret e 3 de seus 4 filhos a lhe deixaram profundamente triste. A imagem idílica da família real foi arruinada por divórcios e escândalos, culminando na trágica morte da princesa Diana em 1997. A reação do público à morte de Diana levou à maior crise real desde a renúncia de Eduardo VIII em 1936. Após Diana, a rainha reformulou sua imagem com sucesso e modernizou a monarquia ao passo em que manteve sua colorida pompa intacta. O Jubileu de Diamante da Rainha celebra seus anos no trono e a retomada da popularidade da qual a monarquia desfruta atualmente. Com o príncipe Charles em seu segundo casamento e o príncipe William também casado, a rainha tem razões o suficiente para crer que as bases que criou irão permanecer. A rainha viajou milhares e milhares de quilômetros e fez mais de 250 visitas ao exterior. Em outubro de 2011, foi à Austrália, uma das nações da comunidade britânica em que é soberana. Foi sua 16ª visita ao país. Ela tinha 85 anos à época e seu marido, o príncipe Philip, 90. Preservar os laços da Grã-Bretanha com o restante da comunidade permanece um dos principais desafios da rainha. Visitas pessoais fortalecem ligações e reavivam antigas lembranças. A rainha tinha 27 anos quando empreendeu uma jornada de 2 meses pela Austrália com o príncipe Philip em 1954, o ano após sua coroação. Foi um marco da história australiana, a primeira visita de uma monarca em atuação. Quero dizer a todos o quão feliz estou de estar entre vocês e o quanto anseio por minha jornada pela Austrália. Estima-se que 1/3 de toda a população australiana tenha aparecido para saudar sua jovem rainha. Muitos ainda se lembram daquela visita histórica. Entre as pessoas que saudaram a rainha em 2011 estava Margaret Cunningham, que era apenas uma criança quando presenteou a rainha com um buquê de flores em sua primeira visita à Austrália 57 anos antes. Há um calor único em seus olhos que permaneceu, com certeza. Alguns se perguntam se a rainha, agora com 86 anos, será capaz de fazer tal longa jornada novamente e se dependerá de outros membros da família para manter preciosos laços com a Austrália e demais países da comunidade britânica. A Catedral de São Paulo foi o cenário de uma missa de ação de graças para marcar o aniversário de 80 anos da rainha em 2006. A gratidão do país se expressou através da figura do arcebispo de Canterbury, Rowan Williams. Aniversários são os mais vivazes lembretes que podemos ter da nossa humanidade e vocação de viajar pelo tempo, uns com os outros. Então, hoje, Vossa Majestade, agradecemos junto a você pelas dádivas da vida e experiência. A seguir, o público mostrou seu carinho. Poucos anos antes, a morte de Diana levou a uma reação pública sem antecedentes. Mas os esforços da rainha para se aproximar de seus súditos popularizaram a monarquia mais uma vez. O príncipe Charles prestou a seguinte homenagem à mãe. Me dá enorme orgulho poder parabenizá-la publicamente dessa forma e agradecê-la em nome de todos pelas muitas maravilhosas qualidades que traz consigo ao longo de quase toda uma vida de serviço e dedicação. O divórcio de 3 de seus 4 filhos colocaram em xeque a imagem familiar da Casa Real de Windsor. Começando em 1973 com o casamento da princesa Anne com Mark Phillips, casamentos reais espetaculares tão promissores acabaram em fracasso e escândalo. Ninguém antecipou os problemas que o casamento de Charles, príncipe de Gales, e Lady Diana Spencer, em 1981, trariam à família real.
O casamento do príncipe Andrew e Sarah Ferguson em 1986 também fracassou. Em seu divórcio de Charles em 1996, Diana, princesa de Gales, perdeu o título de majestade. Após seu falecimento em um acidente de carro ocorrido um ano depois, ela recebeu um funeral real digno da mãe de um futuro rei. Em 2005, Charles casou-se com a amante de tempos Camilla Parker Bowles em uma cerimônia civil privada. Ele havia desposado Diana no esplendor da Catedral de São Paulo. Para a rainha, seu primeiro casamento simbolizava a continuidade da linhagem real. Penso que no dia que o príncipe de Gales se casou com Lady Diana Spencer foi um ótimo dia para a rainha. O que se mostrava naquele dia era a continuidade de sua família de maneira adequada e correta. Penso que sempre houve certa preocupação em torno de Diana, que era bem jovem mesmo. Creio que ela estava feliz e satisfeita com seu filho e estava se casando com alguém que logo teriam filhos, e a continuidade da casa de Windsor certamente se manteria. Haveria uma sequência disso tudo. Seria uma continuidade natural o acontecimento de terem filhos. Diana engravidou pouco após a cerimônia. Seus problemas e doenças foram ocultados do público em um primeiro momento. Pouco após essas fotos, Diana se jogou de um lance de escadas em Sandringham, propriedade da rainha em Norfolk. A rainha devia saber que todo tipo de problemas estava presente quase desde o início. Sem que soubéssemos, ela escondeu isso muito bem. Ela tinha ciência de que Diana passava por enormes dificuldades em se adequar à vida de casada. Desde a infância, a rainha esconde seus sentimentos do público. Por mais que tenha prestado homenagem a Diana, deu poucos sinais das emoções turbulentas que a morte e vida da princesa criaram por trás das paredes do palácio. Por mais que a monarquia tenha seguido adiante para quem olhava de fora, a rainha teve que lidar com a determinação de Charles em casar-se com a mulher que Diana chamava de terceira pessoa em seu casamento. Camilla Parker Bowles era amante de Charles por muitos anos antes mesmo do público tomar ciência dela. Após a morte de Diana, Charles não mais escondeu seu caso com a agora divorciada Camilla. Uma campanha para sua aceitação pública teve início em uma aparição do lado de fora do Hotel Ritz de Londres em 1999. A imprensa acompanhava com gosto cada etapa daquele exercício em relações públicas. Uma série de eventos de destaque para a entidade beneficente de Charles, a Prince's Trust, lançou Camilla cada vez mais ao olhar público. Por lei, Charles ainda teria que pedir o consentimento da rainha para se casar. Claro que Charles teria que pedir a ela, certamente um homem de 56 anos que, nesses tempos, precisava passar pela experiência humilhante e vexatória de pedir à mãe permissão para se casar. Tecnicamente, Charles era viúvo, mas o divórcio de Camilla impossibilitava um casamento na Igreja da Inglaterra. O casal realizou uma cerimônia civil na prefeitura de Windsor em 9 de abril de 2005. William e Harry estavam entre as poucas testemunhas. A rainha não participou. Lhe foi aconselhado pelo arcebispo Canterbury, Dr. Rowan Williams, e também por seu secretário Sir Robin Jarvin, que não seria uma boa ideia e também inadequado participar do casamento civil, afinal, ela é a governadora suprema da Igreja da Inglaterra. A rainha participou, no entanto, da bênção realizada na Capela de São Jorge, dentro do Castelo de Windsor. Contra todas as expectativas, Camilla havia se tornado uma integrante da família real. Mas a rainha ainda estava preocupada com seu impacto na monarquia. Acho que a rainha, no começo, sentiu que o público não aceitaria Camilla por ela ser a outra mulher no casamento quando Charles estava apaixonado, supostamente apaixonado por Diana. E a rainha se preocupava que seu povo, seus súditos, não aceitariam Camilla. O que ela acha é que Camilla tem sido uma ótima influência para o príncipe Charles e ela realmente ama Charles, e aos poucos a rainha passa a gostar de Camilla. Recentemente, Camilla tem dado duro para ganhar a aceitação do povo, algo que vem melhorando em grande parte por conta do apoio da rainha.
Conhecida agora como Vossa Majestade, a Duquesa de Cornwall, ela tem evitado usar o título de Princesa de Gales irrevogavelmente associado a Diana. Nos foi dito que ela será a princesa consorte quando Charles assumir a coroa. A rainha chegou à conclusão de que Camila está encantando as pessoas de um jeito que parecia impossível há um ano. Logo, a monarquia está em mãos muito mais seguras do que estava antes, talvez. Ela sabe que há uma forte oposição em relação a Camila, e é por isso que lidamos com a ideia de que Camila nunca será rainha. Mas em 20 anos, quando Charles assumir o trono, quem dirá que Camila não será a rainha ao seu lado? O príncipe Andrew, oficial da Marinha, casou-se com Sarah Ferguson em 1986 e se tornou Duque de York. Havia muita esperança em torno deste casamento, mas, como ocorrido com Diana, a nova Duquesa de York desapontou a rainha. Suas experiências são muito diferentes das dela. Afinal, ela cresceu naquele meio. Ela já estava acostumada com o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor na infância. Foi treinada desde sempre para assumir o cargo, então não acho que ela entenda plenamente as dificuldades que essas garotas viveram. Se tratando da Duquesa de York, considerando em especial a rainha, seus dias junto à Marinha como esposa de oficial, uma época de alegria intensa a ela, ao contrário do que aconteceu com Sarah Ferguson, a Duquesa de York não parecia gostar muito desse aspecto da vida de seu marido, algo que ela considerava muito difícil de se compreender. Em retrospecto, estavam claro que Diana e Sarah acharam mais difícil se adaptar à vida real do que todos esperavam, mas a rainha tentou ajudá-las. Se pararmos para lembrar que foi a rainha quem chamou os editores ao palácio naqueles primeiros dias em que a princesa de Gales se sentia pressionada pela imprensa e pela mídia, a rainha disse: "A paz de minhas noras deve ser protegida." E naquele momento, ela agiu para proteger a princesa. Ela tinha a princesa de Gales como uma adorável e arisca sobrinha. Ela conhecia Diana desde a infância, uma pessoa tão inteligente que se doava tanto e que por vezes se mostrava confusa. Nos primeiros momentos, no início do casamento, quando estava em Balmoral, foi uma ocasião bem séria. A princesa saltava da mesa e corria ao redor dela, sentava-se no colo do príncipe Charles e lhe dava um beijo. Nunca tinha se visto algo assim em meio à família real. A rainha só balançava a cabeça e dava um sorrisinho. A rainha foi ao casamento do filho da princesa Margaret, o Visconde Linley, com a herdeira Serena Stanhope em 1993. Tanto David Linley quanto sua irmã Lady Sarah Armstrong Jones eram próximos à rainha. A princesa Margaret havia se casado com Lord Snowdon em 1960, mas o casamento chegou ao fim. Os Snowdon se divorciariam em 1978 após muitos anos de hostilidade. A rainha abraçou os filhos da união. Ela adora os filhos da princesa Margaret, especialmente Lady Sarah, uma de suas sobrinhas favoritas. Ela ainda serviu como uma espécie de figura de tia carinhosa, muito orgulhosa do Lord Linley. Creio que um dos membros da corte da rainha disse a mim que, às vezes, na infância, eles achavam que a rainha era sua mãe, pois ela sempre os levava a Balmoral com ela quando a princesa Margaret e Lord Snowdon viajavam nas férias de verão a Sardenha ou Toscana. Além do que, era uma figura muito presente, estável em suas vidas, que os amava muito. A tal estabilidade da rainha se faz necessária quando 3 dos 4 filhos se divorciaram e os netos se viram em meio a lares divididos. A rainha se interessou em especial pelos filhos de Charles, William e Harry. William, segundo na linha de sucessão do trono, desenvolveu uma relação próxima com a avó. Ao passo em que o casamento de seus pais desintegrava, havia lacunas no contato do jovem príncipe com o restante da família. Acho que no caso de William e Harry, ela pôde conhecê-los bem mais nos últimos anos. Creio que quando o casamento ainda estava de pé, Charles e Diana estavam se engalfinhando, então ela mal os via. Fica claro que nos últimos 10 anos ela os viu crescerem, e por mais que não os encontre com tanta frequência, acho que ela tem muito orgulho, em especial do príncipe William.
Em 1992, tanto o casal de York quanto de Gales se separaram após uma série de escândalos que chocaram a rainha. A princesa Anne também se divorciou naquele mesmo ano e se casou novamente. Sei que quando esses divórcios ocorreram um atrás do outro, ela disse para uma amiga próxima: "Onde erramos? É muito difícil ser a rainha e também mãe. Creio que toda mulher em um cargo executivo relevante como esse descobre isso. Acho que o jeito de lidar com as coisas que veio do rei George V e da rainha Maria também contribuiu. O não se deixar abalar, o varrer para baixo do tapete, bem como a falta de comunicação, que também tem a ver com morar em casas enormes como o Palácio de Buckingham, em que vivem vidas bem separadas, cada um com sua suíte e seus criados. Não é como se se juntassem para assistir TV juntos, todos alegres, é uma vida diferente. E então, em 20 de novembro de 1992, o castelo de Windsor estava em chamas. Aconteceu no 45º aniversário de casamento da rainha. A rainha ficou chateada com os danos à sua casa favorita, aquela em que passou os anos de guerra com a princesa Margaret. Ela supervisionou a remoção dos tesouros da família e dias depois falou de sua tristeza. 1992 é um ano que não lembrarei com prazer. Nas palavras de um dos meus mais queridos correspondentes, acabou por ser um annus horribilis. Suspeito que não sou a única a pensar isso. Não tinha como ser pior, tinha. Os casamentos de todos os filhos dando errado, um após o outro. Os escândalos absurdos dos jornais e a atenção constante voltada às vidas privadas da família real, bem como a crítica franca com a qual não estava acostumada. A vida inteira ela foi tratada com gentileza e quando o público se voltou contra ela à época do incêndio em Windsor e disse que não pagariam, acho que ela ficou magoada e surpresa com aquela reação. O mundo lamentava a perda de Diana, mas a reação vagarosa da rainha atraiu críticas do público. Claro que a rainha ficou em choque quando Diana morreu, como todos ficaram, mas sua preocupação não era Diana, ou a família, ou mesmo o príncipe Charles, mas sim seus netos. William e Harry estavam em Balmoral, na Escócia, com a rainha, empenhada em proteger aquelas pobres crianças o máximo que ela podia. Em Balmoral, a rainha soube das tensões crescentes na capital. A atenção se voltava ao mastro sem qualquer bandeira no topo do Palácio de Buckingham. Então ela ordenou que uma bandeira fosse colocada ali, algo inédito, e deveria ser colocada a meio mastro. Acho que ela não tinha noção do que estava acontecendo. Penso que isso aconteceu pois ela estava tentando, na maior parte do tempo, proteger os netos. William e Harry seguiram o caixão da mãe com o apoio do avô naquela jornada de cortar o coração. O príncipe William pediu ao avô para participar do cortejo fúnebre. Foi um pedido de príncipe William. Acho que o príncipe William é o tipo de filho que o príncipe Philip gostaria de ter tido. Acho que ele se sente bastante orgulhoso de William e gosta da robustez do príncipe Harry. É muito dedicado a eles ao seu modo. A morte de Diana terá um impacto duradouro. É o tipo de coisa que será analisada nos livros de história como a época em que a monarquia mudou radicalmente de atitude em relação ao seu passado e futuro. No entanto, a monarquia é um negócio que nunca para. Atender a chefes de Estado é um dos principais deveres de uma rainha. Tal hospitalidade cerimonial constrói pontes entre países e cimenta amizades internacionais. Um banquete de Estado no Castelo de Windsor foi o destaque da visita do presidente polonês Lech Walesa em 1991. Os convidados se valeram da mais fina porcelana, prataria e cristais. 300 serviçais lhe serviram ovos de codorna, linguado, vitela e pêssegos. Para muitos ali em traje de gala foi uma experiência única.
Mas tratava-se do 65º banquete de Estado da rainha. Um brinde ao Senhor e à Senhora Walesa e ao bem-estar e felicidade do povo polonês. A diplomacia internacional demanda visitas ao exterior, como esta à França em 1992. A rainha é uma das monarcas mais viajadas da história. Sua segurança e tato se tratando de relações exteriores nunca são questionadas. Seu profissionalismo era evidente na visita à Alemanha em 1992. Foi sua primeira ida ao país após a queda do comunismo e unificação da Alemanha Oriental e Ocidental. Ela estava ali em apoio à recém-unida República e também para fortalecer os laços entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, rompidos por 2 guerras mundiais. Seu discurso deixou de lado antigas animosidades. Como todos os amigos próximos, nem sempre concordamos. Mas como amigos, tentamos fazer com que nossos desentendimentos não durem. A visita aos Estados Unidos reforça o relacionamento especial com a Grã-Bretanha desde antes da Segunda Guerra Mundial. Em 1991, a rainha recebeu as boas-vindas do então presidente George Bush pai. Há um simbolismo em tal evento que desafia qualquer análise, mas que é capaz de tocar os corações de todos. Ela é a chefe de Estado na Austrália e em outros 15 de 54 países que compõem a comunidade britânica. Sua visita à Austrália ocorreu em 1992, após um intervalo de 12 anos. O republicanismo era um movimento crescente, mas sua popularidade garantiu o papel de rainha até os dias de hoje. Durante a viagem, a rainha revelou um dos muitos retratos feitos durante seu reinado. Este, em específico, captura a personalidade reservada da mulher por trás da coroa. Por natureza, a rainha não é uma pessoa lá muito emotiva. Ela não passa por altos e baixos. Ela aceita a vida como ela é. E caso ocorra algo que ela não queira entender ou ver, ela compartimentaliza aquilo. Ou seja, ela evita o confronto emocional. Ela evita o confronto moral como um todo. Elizabeth teve uma infância incrível com sua irmã mais nova, Margaret. Sua vida era despreocupada até que seus pais se tornaram rei e rainha em 1936, quando ela tinha 10 anos de idade. Eles se tornaram a firma familiar, ou Nós Quatro, como o pai George VI chamava eles. No papel de herdeira, Elizabeth foi influenciada por sua formidável avó, a Rainha Mary. Ela não herdou a calidez e espontaneidade da mãe, e a pessoa a quem mais admirava, além da Rainha Victoria, era sua avó, a Rainha Mary. E é possível notar grande semelhança entre as duas. Aquela timidez, aquela formalidade, aquele distanciamento do público. Aos 21 anos, ela noivou com o príncipe Philip da Grécia, apesar de algumas preocupações por parte do pai. Havia algumas tensões, especialmente porque o rei George VI, pai da rainha, à época, a princesa Elizabeth, ele não achava que Philip Mountbatten teria um futuro esposo adequado. Era algo que ele sentia. Primeiro, ele não fazia parte da elite real europeia. A família real grega, não sendo grande coisa em termos de realeza na Europa, seu título não tinha peso, sua fortuna não era vasta nem dispunha de propriedades para agregar ao casamento. Além disso, aos 21 anos lhe parecia demasiado jovem. Ele pensava que ela deveria esperar uns 4 ou 5 anos. Foi quando ela mostrou ser resoluta e persuadiu a sua mãe, que a apoiou, é claro. A afinada rainha Elizabeth, a rainha-mãe, teve grande influência sobre seu marido e foi assim que tudo aconteceu. Em 1947, durante visita da família real à África do Sul, Elizabeth deu o discurso de seu aniversário de 21 anos. Declaro diante de vocês todos que toda a minha vida, seja ela breve ou longa, será dedicada ao seu serviço e ao serviço de nossa grande família imperial, a qual todos pertencemos.
Mas não terei forças para levar tal resolução adiante sozinha, a não ser que se juntem a mim, como os convido a fazer agora. Sei que seu apoio nunca me faltou. Que Deus me ajude a cumprir este meu voto e que Deus abençoe todos dispostos a partilhar dele. Quase 50 anos depois, a rainha retorna a um país em que grandes mudanças se deram. A África do Sul se retirou da comunidade britânica em 1961 com sua política de apartheid. Esta chegou ao fim em 1994 e a África do Sul passou a reintegrar a comunidade britânica. Na visita de 1995, a rainha conheceu um estadista que se tornou um amigo pessoal, o presidente Nelson Mandela. No ano seguinte, Mandela foi até Londres visitar a mulher que chamava de minha amiga Elizabeth. A rainha não tem qualquer preconceito racial. Daria para dizer que ela não distingue cores, e um de seus maiores amigos é a pessoa que impressionou, bem como outros membros da família real, por assim dizer, foi Nelson Mandela. Ao conhecer Mandela, ela ficou impressionada com sua sinceridade, sua integridade, sua compaixão. Penso que o fato de que ele tenha sentido tudo aquilo o fez querido pela rainha e eles permaneceram em contato. Se correspondem, se não regularmente, pelo menos com bastante frequência, pode-se dizer assim. Quando Elizabeth casou-se com seu príncipe marinheiro em 1947, foi uma ocasião de júbilo nacional. Ainda às voltas com vale-alimentações e cupons para peças de vestuário, o público britânico abraçou este alívio da austeridade pós-guerra. Herdeira do reino desde os 10 anos de idade, Elizabeth era a queridinha da nação. Seu casamento trouxe romance e algo de promissor a um país que se ajustava à vida após uma guerra mundial. O vestido de Elizabeth, ricamente decorado, foi desenhado pelo costureiro real Norman Hartnell. Superava os sonhos de qualquer noiva da época. Por mais que o rei tenha achado dolorido se despedir de sua filha, foi um dia de alegria familiar, compartilhada pelos súditos. Eram tempos de grande depressão e Churchill descreveu o casamento como um raio brilhante de cor na estrada cinzenta que tínhamos a percorrer. Apesar do clima de novembro, o casal feliz viaja em uma carruagem aberta à estação de Waterloo, rumo à jornada de sua lua de mel. Foram acompanhados por Susan, cachorrinha favorita da rainha. Um fato desconhecido para o público é que Elizabeth desposava o homem que amava desde o início da adolescência. A rainha tinha 13 anos quando viu Philip pela primeira vez, um jovem cadete naval em Dartmouth, muito charmoso. Sabe, aquela visão que toda garotinha tem de um herói, louro, ágil, atlético. Encontraram-se alguns anos depois, já muito diferentes. Uma espécie de cortejo se sucedeu, talvez à distância, mas a rainha havia encontrado o homem que amava e creio que nunca tenha deixado de amá-lo. O casal passou o início do casamento na ilha de Malta, onde Philip estava alocado à base naval. Para a princesa Elizabeth, foi como voar para longe da jaula. Afinal, ela tinha sido criada em meio à guerra no castelo de Windsor, muito isolada. E lá em Malta, ela vivia a vida da mulher de qualquer oficial da marinha, indo a bailes, festas na praia, uma vida absolutamente normal. Talvez tenha sido o período mais feliz de sua vida. O nascimento de um filho, Charles, um ano após o casamento, trouxe ainda mais alegria e assegurou a dinastia de Windsor para mais uma geração. Cartas enviadas pela mãe, que morria de amores, mostravam seu carinho e o orgulho do pai. O bebê Charles foi fonte de muita felicidade para os jovens pais. Em 1950, Charles foi acompanhado pela irmã Anne, mas a princesa Elizabeth logo teve que atuar em nome de seu pai doente. Ela estava em uma visita de estado rumo à Austrália e Nova Zelândia, com uma parada no Quênia. Foi quando soube que seu pai havia falecido. Sua coroação, em 2 de junho de 1953, foi um momento de grande opulência e esplendor.
Charles tinha 4 anos de idade e Anne 2. Ambos observaram os pais deixarem o palácio na carruagem dourada da coroação. Em seguida, são reunidos com sua mãe recém-coroada e assistem ao público que vibra da sacada do palácio. Naquele dia histórico, o mundo abriu os braços para uma nova era elisabetana. As pessoas estavam otimistas. Será uma nova Grã-Bretanha com uma jovem rainha e no dia da coroação veio a notícia de que Hillary e Tenzin havia conquistado o Everest, outro fator que fez a moral ir às alturas. Os deveres da rainha a afastaram de seus filhos. O resultado disso foi Charles ter se aproximado de sua avó. Ele parecia um tanto quanto confuso por todo o protocolo que cercava a rainha. Por vezes, ele e Anne juntavam-se aos seus pais ao final de visitas ao estrangeiro, caso de Gibraltar em 1954. Fazia 6 meses que não viam a mãe. Precisamos lembrar que o príncipe Charles e princesa Anne nasceram antes dela assumir o trono, quando ela ainda era herdeira do trono. Ou seja, ela tinha mais tempo e uma vida mais privada. Assim que ascendeu ao trono, ela tinha tanto a fazer, tanto a aprender, essas missões extensas pela comunidade britânica naqueles tempos antes dos aviões a jato, que levavam meses. A pessoa que mais deu apoio público à rainha foi o príncipe Philip. Mas dentro da vida familiar, ela optou por acatá-lo, o que teve consequências infelizes para Charles, que foi enviado ao antigo internato de Philip Gordonstoun. Quem manda em casa é ele. Foi ele quem decidiu que o garoto devia ir a Gordonstoun enquanto a rainha preferia Eton. Ela tirou os olhos do seu filho. Penso que ela tenha ouvido o marido que disse: "Acho que é uma boa ideia enviá-lo para um internato." Em retrospecto, não sei que é uma das melhores ideias, mas nunca saberemos como seria o príncipe Charles se tivesse frequentado uma escola comum ou se tivesse governantas. É complicado dizer, mas acho que Philip foi muito duro com o príncipe Charles. É isso que eu penso. Sabemos que não foi exatamente um sucesso e que o pobre príncipe Charles foi profundamente infeliz ali. No entanto, acho que a rainha pensava que, se tratando de seu casamento, ele deveria ser tradicional em relação à época. Ou seja, o marido deveria decidir e a mulher cuidar da casa. Também sinto que ela teve que compensar, que ela sentia que devia compensar pelo fato de que ela era, no final, a chefa deste macho dominante adulto, o tal Duque de Edimburgo, que tinha que ficar em segundo plano em público. O príncipe Andrew nasceu em 1960. Já o príncipe Edward em 1964. Após um casamento de quase 65 anos, Elizabeth e Philip permaneceram próximos. A rainha chama Philip de querido, mas em público, ou se estiver chateada com ele, chama de Philip. E dá para saber quando as coisas não vão lá muito bem. Estão meio frias. A rainha não é o tipo de pessoa que perde a compostura. Acho que quando ocorre uma briga mais séria, ela deve sair por aí a cavalo, ou ir alimentar os cachorros, ou escovar os cordes. Ele fica ali batendo os pés por um tempo. No entanto, a voz da rainha nunca sobe de tom, apesar de que todos sabem quando algo não a agrada. Em 1977, a rainha celebrou seu jubileu de prata. Ela viajou até a Catedral de São Paulo na carruagem de ouro de 200 anos. Seus avós, George V e Rainha Mary, celebraram seu jubileu em 1935 na mesma carruagem. A rota da rainha estava lotada de multidões extasiadas do Palácio de Buckingham até a Catedral de São Paulo e então o Guildhall de Londres, onde almoçou e depois retornou ao palácio. Ela não esperava tanto carinho por parte do povo. Encantada com tanta festa do lado de fora da Catedral de São Paulo, a rainha fez uma caminhada improvisada, a primeira de seu reinado. Ela vem de uma época em que isso não se fazia, em que simplesmente não havia essa interação pública. Após isso, ela disse que às vezes, após um dia encontrando pessoas, fica com dores de tanto sorrir. Algo triste de se confessar. Não é algo que fica feliz em dizer. Algo que a tocou muito, foi muito natural, ocorreu durante o Jubileu de Prata, ao descer pelas ruas com a presença do público novamente.
Ela caminhou pelas pessoas e ficou impressionada com aquilo. Acho que muita de sua timidez vem da Rainha Mary, toda aquela sisudez e inaptidão, mas ainda assim alguém que se importa tanto. Nesse dia memorável, mais de 100.000 pessoas esperam para saudá-la do lado de fora do palácio. 5 anos antes, a rainha e o príncipe Philip celebraram as bodas de prata do casamento. Fazendo uma piadinha com o famoso pronome real nós, ela incluiu uma piadinha em seu discurso. Nós, e quando digo isso falo de ambos mesmo, somos muito gratos. Uma salva de 21 tiros marcou o aniversário de 70 anos do príncipe Philip em 1991. No último mês de dezembro, ele passou por um tratamento bem-sucedido para um bloqueio em uma coronária. 5 anos mais velho que a rainha, Philip manteve sua disposição e entusiasmo pela monarquia. Ele é o príncipe consorte em tudo, menos no título. Em Balmoral, sua casa na Escócia, o casal real relaxa com a família e seus animais de estimação favoritos. Esta é a neta de Susan, a corgi que a rainha levou consigo na lua de mel. Essa é a raça mais associada a ela. Ela parece viver seus momentos mais felizes em meio ao bando de corgis e gosta de alimentá-las ela mesma. Quando a rainha está no palácio, ela mesma serve o chá da tarde. Ela mesma pica a comida e os biscoitinhos e serve em bandejinhas de prata. Alguns são bem ariscos e gostam de morder calcanhares. Penso às vezes que aquilo lhe arranca umas risadinhas bem discretas. Após o almoço em Windsor, algo que realmente desconcerta os convidados é que a rainha espalha biscoitos caninos por baixo da mesa e coloca alguns em uma bandeja. Em determinada ocasião, uma bandeja de biscoitos caninos foi oferecida à rainha e um bispo nervoso ao seu lado acabou pegando um. O príncipe Philip passou a conduzir carruagens quando foi obrigado a deixar de lado o extenuante esporte que é o polo aos 60 anos de idade. Para um cavaleiro de tamanha experiência, conduzir carruagens oferecia uma forma de prolongar sua participação em eventos equestres. Mesmo após sua cirurgia cardíaca, Philip ainda assume as rédeas às vezes para uma condução mais tranquila. Bem como ele apoia a rainha em sua função oficial, ela também gosta de encorajar o hobby incomum do marido. Ela sempre arruma um tempinho para assisti-lo competir em provas de carruagem. Os cavalos podem se assustar com espectadores barulhentos e intrusivos, o que coloca os condutores em risco. Por vezes, ela deixava seus sentimentos à mostra, ao enxotar a atenção indesejada. Poucos ousariam discutir com a rainha. Ela é uma cavaleira renomada, dotada de controle lendário. Costuma cavalgar com frequência por Windsor, às vezes junto do príncipe Edward, conde de Essex. A rainha fica à vontade com o filho caçula, casado e feliz com 2 filhos pequenos. Além disso, ela é apaixonada por corrida. É dona da pista de Ascot, próxima a Windsor, e assiste ao Royal Ascot lá todo mês de junho. A parada de carruagens abertas antes do início das corridas fazia tão parte do chamariz dos anos 60 quanto em tempos mais atuais. Mas a duquesa de York, as princesas Anne e Margaret e, claro, a princesa de Gales não partilhavam do mesmo entusiasmo sem limites da rainha em ver seus cavalos. É possível ver uma alegria de menina na forma como ela os trata e quando se aproxima para ter uma visão melhor. Você sabe que o rosto dela se ilumina de uma forma única que não vemos em outros eventos públicos. Ela compartilhava seu amor por cavalos com o responsável pelas corridas, Lord Carnarvon. Eram amigos desde a adolescência. Sua morte, causada por um ataque cardíaco em 11 de setembro, o dia dos ataques terroristas nos Estados Unidos, foi um golpe duro. A rainha tinha uma relação maravilhosa com Lord Carnarvon. Ele era o responsável pelas corridas. E corrida é uma das coisas que a rainha ama acima de tudo. Além do que, ela é muito conhecedora quando se trata de criação. Aqui tínhamos um homem com quem ela poderia falar o quanto quisesse e nunca se entediar. Se ele ligasse em meio ao jantar, não um banquete de estado, mas um jantar em família, ela sempre atendia a ligação. Sendo assim, ela sente muito sua falta.
A rainha é dona de cavalos de corrida e éguas reprodutoras avaliadas em milhões de libras. Quando o presidente Reagan visitou Windsor em 1982, a rainha ansiou para mostrar seus cavalos ao ex-ator de Hollywood e dono de um rancho na Califórnia. Ele posou feliz para as câmeras e então voltou para dentro do castelo de Windsor guiado pela rainha. Listas de ricos e suas fortunas têm estimado cautelosamente a fortuna pessoal da rainha em 400 milhões de libras. É dificílimo determinar quão rica a rainha é, e é complicado separar os bens, propriedades, todos muito valiosos, dos quais possui a custódia. A coroa usada na abertura do parlamento é de propriedade do Estado. Mas a rainha é dona de joias fabulosas, casas magníficas, um gigantesco portfólio de investimentos, além de pinturas e desenhos invejados pelo mundo da arte. A coleção de arte dela é impressionante. Há muitas obras de Van Dyck, obras de Michelangelo e um sem fim de coisas. Mas não tenho certeza de que ela poderia classificá-las como sendo suas. O Castelo de Windsor é a sua residência favorita, mas oficialmente de propriedade do Estado também. Apesar do luxo ao seu redor, a rainha é bastante conhecida pela frugalidade de seus hábitos. Ainda podemos ver a rainha com um simples aquecedor elétrico. Acredito que a potência vá até 3, mas muitas vezes ela deixa em 2. No entanto, ela gosta de ser econômica. O Ducado de Lancaster, há tempos, é responsável por 50 mil hectares de terra que inclui campos férteis, prédios históricos, construções urbanas e demais ativos em truste para o monarca. O Ducado paga à rainha uma receita anual privativa de mais de 13 milhões de libras. Esse valor está separado da lista civil cedida pelo parlamento para cobrir suas despesas oficiais como chefe de Estado e líder da comunidade britânica. Ela visita o ducado com regularidade e mantém contato com muitos arrendatários desta forma. Como em tantos outros lugares que visita, aqui seus trajes e asseio refletem sua posição e não sua fortuna. Ela tem uma atitude bem direta com roupas. Sempre disse que não é uma estrela de cinema. As roupas que conhecemos apenas fazem parte do trabalho e ela conta com algumas regras bem rígidas. Aos estilistas que desenharam algo incrível para uma missão, ela dirá: inútil para acenar, não consigo acenar com mangas assim. Sendo assim, precisam garantir que ela irá conseguir acenar. Chapéus também não devem cobrir o rosto, pois o povo precisa me ver. O batom sempre deve ser um vermelho muito vivo. Isso é pelo bem dos fotógrafos e para que ela possa ser vista pelas pessoas de longe, mas não é uma pessoa frívola se tratando de roupas. Por mais que goste de cores chamativas, gosta de tons como limão, rosas, azuis, roxos, por mais que fique muito bem em tons mais escuros. O cabelo dela é intocável, muito provavelmente para evitar problemas com o clima. Uma vez perguntei ao seu cabeleireiro qual é o segredo do cabelo da rainha, porque nunca se mexe com o vento, ao que ele respondeu: força bruta e laque. A rainha recebe líderes mundiais na Inglaterra. Nelson Mandela veio em 1997, o Papa João Paulo II em 1982, Ronald e Nancy Reagan vieram no mesmo ano. O presidente George Bush, pai, e sua esposa Bárbara foram recebidos em 1991. Bill e Hillary Clinton foram convocados em 1995. Mais de 2 bilhões de pessoas em 54 países espalhados por 6 continentes consideram-se cidadãos da comunidade britânica e súditos da rainha. Um terço de suas visitas ao exterior se deu em países da comunidade, tendo início em 1953, o ano de sua coroação. Tais missões fomentam a cooperação internacional e criam laços entre os países integrantes.
Ela conheceu muitos dos primeiros ministros da comunidade britânica, todos tão relevantes para ela quanto os 12 de sua Inglaterra, de Winston Churchill a David Cameron. Muitos não valorizam isso. Pensam na comunidade britânica como algo pouco importante, uma relíquia do passado. Não é o que a rainha pensa. Ela considera sua posição como a rainha da Austrália, Nova Zelândia, Canadá e entre outros 16 países tão importantes quanto o de rainha da Inglaterra, Reino Unido, Irlanda do Norte, Gales. Tudo isso importa. E ela ama seus primeiros ministros. A comunidade adora ela. Todos pensam que ela é a pessoa que se importa com eles. Já o governo geralmente não liga. Fora que ela está aí há muito tempo. Tem amizade com tantos líderes. Conhece seus problemas, suas famílias, detalhes íntimos a respeito deles. Coisas como se o irmão morreu ou algo do tipo. Sentem como se ela realmente se importasse e ela se importa. Ela fala em privado com todos nas reuniões da comunidade ou do governo. Por mais que as missões reais sejam tremendamente bem preparadas, gafes podem acontecer. Quando a rainha fez um discurso na Casa Branca em 1991, o púlpito havia sido preparado para alguém mais alto que ela. Algum imbecil posicionou o púlpito de onde ela lia o discurso um pouco mais alto demais. E a câmera muito baixa, o que deixou essa imagem que não dava para ver o rosto da rainha direito, só o chapéu. O que todo mundo batizou de chapéu falante à época. Ela achou aquilo tudo muito divertido. Ela, na verdade, tem um grande senso de humor. Os amigos da rainha dirão que ela tem um senso de humor maravilhoso e que adora rir de si mesma, que ama coisas ridículas. Que ri até chegar às lágrimas. Além de ser esperta, de fina ironia. Tem uma história em específico que eu gosto, de quando ela estava numa loja em Norfolk, vestida como sempre, com um lenço na cabeça e tudo mais. Uma mulher se aproximou e disse: "Espero que não se importe, mas você se parece muito com a rainha." No que ela respondeu: "Mais que reconfortante." Uma fonte nos jardins de Kensington é o memorial inglês a Diana. Foi inaugurada pela rainha em 2004. Diana, que teve um impacto tão grande em nossas vidas. E claro, que ocorreram tempos difíceis, mas as memórias suavizam com o passar dos anos. Lembro em especial da felicidade que deu aos meus 2 netos. William aprendeu muito com a rainha. Quando William começou em Eton, todo domingo à tarde ele era levado para tomar chá com a avó no castelo de Windsor, onde recebia algumas lições diretas em história constitucional. Não era a melhor forma de um jovem passar uma tarde de domingo, diria eu, mas ele o fez e adora a sua avó. Eles se divertiam muito. No início de seu jubileu de diamante, a rainha fez uma visita oficial à loja de Londres da Fortnum & Mason. Ficou conhecida como a Visita das Três Rainhas, Elizabeth II e as futuras rainhas Camilla e Kate. A ligação forte entre a rainha e o príncipe William agora abarca sua esposa Kate, a duquesa de Cambridge. A rainha se certificou de que Kate fosse bem recebida na família real e que recebesse a orientação que faltou a Diana e Sarah Ferguson. No ano desde seu casamento, Kate gerou uma nova onda de popularidade real. Ao passo em que a rainha caminha para a 7ª década no trono, pode refletir sobre as grandes mudanças em seu reinado, sem contar sua família. 7 anos se passaram desde o casamento de Charles e Camilla, outrora tida como a mulher que destruiu o casamento de Diana. Fazer de Camilla aceitável para o público como futura rainha consorte veio a ser um dos mais relevantes desafios de seu reinado. No outono de sua vida, a rainha teve de reformular a monarquia e estabilizá-la após os escândalos dos anos 90 e a morte trágica de Diana. Em 1981, a rainha partilhou da esperança do mundo na união infeliz do príncipe Charles e Lady Diana Spencer.
30 anos depois, o casamento de seu neto, o príncipe William com Kate Middleton, deu à rainha a confiança de que o futuro da monarquia finalmente está seguro.